Placar Apoio Mineiro oferece. Cabeça fria de Atlético 2, Vitória também 2. Displicência no futebol dá nisso. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar, mais uma edição do Cabeça Fria, mais uma análise de jogo do Atlético, desta vez um resultado muito ruim, empate em casa com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, o time que a gente já tinha perdido no primeiro turno por 4-2 lá no Barradão em Salvador, agora empatamos em casa contra o Bahia, rival do Vitória. Perdemos também por 3-0 lá em Salvador e apenas empatamos em BH, então em 12 pontos disputados contra equipes baianas no Campeonato Brasileiro de 2024, o Atlético fez dois pontos em 12 possíveis, um aproveitamento tenebroso, que é um dos sintomas aí do brasileiro muito abaixo do esperado que o Atlético faz. Tem bastante coisa para a gente analisar desse jogo. Antes, aqueles pedidos de sempre, né? Peço a moral para que você deixe o like nesse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link está aí na descrição. Considere se tornar sócio caso queira mais benefícios, é só clicar em Seja Membro e clique no botão Hypar caso ele apareça aí embaixo, porque ajuda também o nosso trabalho, beleza? Agradecendo sempre a nossa parceria com o Apoio Mineiro, nosso parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo no canal, e bora analisar esse Galo 2-2 com o Vitória. O Atlético foi a campo com um time que até dá para chamar de misto, mas é mais reserva que titular, né? O Hulk, por exemplo, foi para a Arena MRV, né, com a família assistir ao jogo. O Paulinho, evidentemente, pelo problema que tem na perna, tá fora, esteve fora, e outros titulares também que não tinham condições físicas de jogar, o caso do Arana, que está se recuperando de uma lesão muscular, entre outros. Então o Atlético foi a campo com um time mistão ali com alguns titulares, né? A escalação tinha Everson no gol, Lianco como lateral direito mais uma vez, a zaga formada por Bruno Fux e Alonso, então mista, né? O Fux reserva, o Alonso titular, o Batalha descansou. Na lateral esquerda o Rubem, já que o Arana está lesionado. Os dois volantes, dá para chamar de mistos também, porque o Alan Franco descansou, até entrou no segundo tempo, mas começaram o jogo Otávio e Fausto Vera, que foi o autor do primeiro gol do Galo. Depois, mais à frente, Palácios pela direita, Igor Gomes por dentro. A gente vai explicar como é que foi o desenho tático desse time com e sem bola. Vargas, autor do segundo gol do Galo, e Daverson. Essa foi a escalação do time do Gabriel Milito. Qual que era a ideia tática da postura do time, né? Sem bola era um 4-4-2, o Rubens fechando a linha de 4 pela esquerda, os dois zagueiros com o Lianco na direita, a segunda linha tendo todo mundo com exceção de Vargas e Daverson, né? Que sobrava essa dupla como essa linha de dois, né, com menos responsabilidade defensiva, vamos dizer assim. Então essa é a primeira linha de 4, a segunda tinha Palácios, os dois volantes, né, Otávio e Fausto Vera, e Igor Gomes, né, essa era o desenho dessa linha de 4 defensiva, né, a segunda linha, e os dois na frente. Com bola, o Atlético se posicionava num 3-2-4-1. Por que um 3-2-4-1? A construção era com 3, uma saída de 3, que é o típico do Milito, né? O normal dele, é o que ele gosta de fazer. O Lianco era o zagueiro que saía construindo pela direita, né? Lateral, mas na construção são só 3, então ele fazia essa construção pela direita. O Bruno Fux por dentro, o Alonso construindo pela esquerda. Os dois volantes à frente dos 3 zagueiros, então Otávio e Fausto Vera, por isso 3-2, e aí 4-1, por quê? Essa linha de 4 criativa por trás do Daverson, que era o centroavante, tinha o Palácios aberto totalmente à direita, pouco mais para dentro, mas ainda caindo mais pela direita, o Vargas, que na construção de jogo dava um passinho atrás, né, como um meia pela direita, o que é bem normal a gente ver atacantes do Atlético fazerem na temporada. É claro que em jogadas construídas do outro lado, ou em jogadas que o Atlético está povoando a área, o Vargas se posicionava dentro da área como um atacante, né? Não à toa fez um gol assim depois do cruzamento do Palácios. Mas quando o time tinha ali a organização em linhas para produzir chances, né? Para criar jogadas, o Vargas se posicionava como um meia pela direita, o Igor Gomes como um meia pela esquerda, né? Terceiro homem dessa linha de 4 por trás do centroavante, e o Rubens como um ala, né? Pela esquerda, construindo o Daverson na frente. Então era um 3-2-4-1, essa formação do Atlético
com bola. O time começou muito bem o jogo, né, dominando o Vitória, a diferença técnica existe, né, mesmo sendo um time reserva do Atlético, um time misto, o time do Atlético ainda assim é superior ao time do Vitória, jogando em casa. Aliás, não posso deixar aqui de elogiar o público da Arena MRV ontem, né? Sabadão, é claro que o horário ajuda, sabadão, né? O domingo já é um dia de descanso para todo mundo, até porque hoje é dia de eleições municipais, então tá todo mundo tranquilão aí, tendo só esse compromisso aí com a democracia. E aí é um ótimo dia, uma ótima oportunidade para famílias irem ao estádio. Então, um jogo sem tanto apelo, considerando que o Atlético está em 2 semifinais e tem muito jogo grande vindo pela frente, o torcedor, né, acaba tendo que guardar uma graninha para esses jogos maiores. Mas é uma oportunidade muito legal para quem quer levar criança, para quem não conhece o estádio ainda, e deu para ver com muita clareza esse público diferente na arena ontem. Não que não tenha criança, famílias no estádio em outros jogos, mas ontem era realmente num volume maior, né? Quase 35 mil pessoas, 34.900 alguma coisa, estiveram na arena, um público para mim espetacular para um jogo como esse. E fica registrada aqui a festa bonita e o domingo não, sábado, né? Parecia um domingão ali de futebol, mas era um sábado agradável de futebol. Infelizmente, foi todo mundo nervoso para casa, mas o clima na arena tava muito legal. Como eu vinha dizendo, o Atlético começa o jogo se impondo, né, se posicionando totalmente no ataque, um time que ocupava o campo de ataque com todo mundo. Foi assim até uns 18, 20 minutos ali, só o Galo jogou. O gol saiu muito cedo, o primeiro gol, né, o gol do Fausto Vera, com 5 ali, 6, algo perto disso. Numa jogada que quem participa do gol já é uma prova que o Atlético era todo ataque já desde o início do jogo. O Alonso faz o cruzamento para a área, o Vargas, quase impedido, mas ainda em condição legal, ajeita de peito para o Fausto Vera, que é um volante, estava pisando na área, né, que é um pedido claro do Milito para os volantes, quando o jogo permite, para marcar o gol. É um gol interessante para um jogador que vem em evolução, né? O Vera, vocês que acompanham aqui o Cabeça Fria sabem que em muitos jogos eu fui um crítico dele, acho que ele entregava pouca intensidade, pouco jogo com bola também, mas fato é que ele vem melhorando. Ele vem sim se colocando como um cara que vai brigar por posição ali nessa dupla de volantes e é uma dupla que pode ser formada por qualquer um, por qualquer combinação envolvendo esses 3 jogadores, Otávio, Franco e Vera. Pode jogar Vera e Franco, pode jogar Otávio e Vera, Otávio e Franco, Franco e Vera. Então, desses 3 vão sempre jogar 2. Eu acho que o Atlético agora sim está bem servido na posição. Eu fiquei preocupado porque o Atlético fez um investimento e um esforço grande para trazer o Fausto Vera. E no início dele eu falei, cara, não é possível que o Vera seja só isso aí. Um jogador, em alguns momentos, pouco intenso, desligado do jogo, desatento. Eu falei, meu Deus do céu, a gente precisava tanto de um volante para entrar no rodízio e esse cara claramente abaixo dos outros e tal. Agora não, agora ele entrou numa sintonia legal e é um gol importante para dar confiança para ele para a sequência da temporada, né? O próprio Fausto Vera teve uma outra chance aos 19 ali de fora da área. O Atlético, como eu disse, nessa primeira parte do jogo, até uns 18, 20 minutos ali era todo o ataque, fez 1-0, poderia até ter feito mais gols, mas essa bola do Vera aos 17 passou perto. Aliás, o que passou perto também foi minha apostinha na KTO, porque eu fiz a fezinha lá, vitória do Galo com mais de 1,5 gols na partida. Mais de 1,5 gols entrou por muito, né? Foram 4 gols no jogo. Mas a vitória do Galo, infelizmente, pela lambança que tivemos no segundo tempo, que vamos falar sobre ela, não entrou. Então fica o recado também, se você quer aqui se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO, utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona, é só para maiores de 18 anos e, por favor, gente, apostem com responsabilidade. Olha eu trazendo aqui o exemplo de uma aposta que eu errei, porque a aposta é assim, você pode ganhar, você pode perder, faz parte do jogo, é para se divertir, é para brincar, não é para usar dinheiro de obrigação. Eu vim acertando uma sequência muito grande de apostas ali nos jogos do Atlético, já tinha uns 3, 4 jogos que eu acertava tudo, e agora o Atlético faz uma pataquada dessa que fez no segundo tempo e eu errei a aposta, mas tá tudo bem, é um dinheiro que não vai mudar nada na minha vida. Aliás, é um dinheiro que eu perdi até daquele que eu tinha vencido nas apostas anteriores, então tá tudo certo, vida que segue, e é assim que tem que ser, tá? Para se divertir. O Vitória começa a entrar no jogo, assim, na verdade tenta entrar, mas não consegue por muito tempo, mas tem o primeiro lance ali de algum perigo, aos 18 ali mais ou menos, com o Mateuzinho, 18, 20 minutos, uma bola que ele invade
invade a área do Atlético buscando ali uma movimentação no segundo pau, bola lançada para ele, ele chega já no limite, o Everson faz uma defesa sem nenhuma dificuldade. Vocês vão ouvir muito o nome do Mateuzinho aqui, porque ele é muito bom jogador e foi um dos protagonistas aí do bom resultado do Vitória. Aliás, o Mateuzinho contra o Atlético nesse Campeonato Brasileiro foi muito bem nos 2 jogos, né? Lá no Barradão jogou muito e ontem na Arena também. Então é um cara para de repente ficar de olho, monitorar para a próxima temporada. Não estou dizendo que é um cara que tem que ir lá buscar, mas é um cara que pelo menos contra o Galo e em outros jogos do Vitória que eu já vi no Campeonato Brasileiro também mostrou qualidade, muito rápido, muito habilidoso. Então é um cara para a gente ficar de olho. Mas teve essa chance e o Atlético logo depois responde com um quase gol do Bryan Palacios, né, que ele traz de fora para dentro, de pé esquerdo busca o ângulo, a bola vai para fora. Tem vários lances aqui do Palacios para a gente comentar ao longo da análise, pessoal, ao longo do vídeo. Lances que ele puxa de fora para dentro e finaliza para fora, houve mais de um, né? Algumas vezes no jogo isso aconteceu. A assistência para o gol foi dele, para o gol do Vargas, um cruzamento de pé esquerdo bom, não vou dizer que é perfeito, o Vargas tem que voltar e abaixar muito para conseguir o cabeceio, mas é um bom cruzamento, tem o mérito do Palacios ali no lance também. Mas assim, eu até vou citar o Palacios em outros momentos do vídeo, mas já para deixar de uma vez aqui o meu pitaco. É um jogador que claramente precisa evoluir muito, inclusive em fundamento. Mas quando a bola cai no pé direito dele, e teve um lance assim também, salvo engano, ainda no primeiro tempo, né, num lance de contra-ataque, que a bola entra para ele, foi até um lance que houve várias vantagens na jogada. O Lianco começa a construir, sofre uma falta, aí o Davidson, salvo engano, fica com a bola e sofre uma falta, mas aí o Atlético vai tendo vantagem. E aí acho que é o Vargas que fica com a bola, serve o Palacios, e o Palacios faz uma finalização de pé direito muito ruim. Várias vezes já aconteceu isso, né? Em jogos do Atlético, da bola cair no pé direito do Palacios e a gente percebe claramente que não é a dele chutar com o pé direito, né? Então, existem questões de fundamento, finalização, que ele precisa muito evoluir. Com o pé esquerdo, inclusive, apesar de com o pé esquerdo, claro, ele é canhoto, ter um aproveitamento muito melhor. É um cara para descartar, falar, esse aí é horroroso, gastamos mal o dinheiro, joga fora e traz outro? Não, é um jogador jovem, é muito comum um jogador que chega no Brasil, né, com pouca idade, vindo de outro país, de outra cultura, demorar um pouco para se adaptar. Eu cito, por exemplo, um dos principais jogadores do Brasil, tecnicamente falando, há muitos anos, o Arrascaeta. Demorou um tempo, não chegou no Cruzeiro quando ele chegou moleque lá do Defensor do Uruguai voando. Demorou um tempo para se adaptar. Eu não estou comparando, pelo amor de Deus, o Arrascaeta com o Bryan Palacios, mas estou só dizendo que essa adaptação para um jogador que vem de fora nem sempre é tão rápida como a gente gostaria que fosse. O que me preocupa no Palacios, como eu disse, são questões de fundamento. Essa questão dele ter uma finalização péssima com o pé direito não me parece uma questão de adaptação, me parece uma questão de fundamento, de qualidade realmente nesse tipo de jogada. Mas se ele for um canhoto que tem drible, isso ele tem, que tem velocidade, isso ele tem, e que seja bem mais eficiente, bem mais eficaz nos lances que ele traz para a perna esquerda, seja para cruzar, seja para finalizar, já vai ser um ótimo jogador. Ainda não é. Neste momento, não valeu a pena ter desembolsado 3 milhões de dólares pelo Bryan Palacios. Pode ser que em dado momento a gente olhe para trás e pense, caramba, valeu a pena, o jogador evoluiu, um jogador que hoje é essencial para o nosso elenco. Ainda não vejo nesse patamar, mas não vou queimar o garoto, falar que já era, que manda embora, que é lixo, que é bagre, porque ele já demonstrou sim em vários lances qualidade, e até porque eu não chamo o jogador de lixo, de bagre, porque eu acho que a gente precisa ter um mínimo de respeito, né, ao profissional que está ali. Mas eu não vou adotar nem o discurso de, cara, o Palácio não dá, tem que mandar embora, porque eu acho que ele tem potencial para evoluir, mas fato é que ainda vem mostrando um nível técnico que não é satisfatório para um jogador que vai ser um primeiro reserva, um reserva imediato ali da posição, porque o titular por ali claramente é o Gustavo Scarpa. Eu falo dele como primeiro reserva nesse momento porque o Alisson ainda está fora. Aliás, informação de bastidores para vocês, o Alisson teve uma lesão muscular e quando estava voltando, já no processo de voltar para os jogos, né, já na reta final ali de recuperação da lesão, já na transição para voltar, voltou a sentir
e aí o Atlético deu um passo atrás e faz de novo nesse momento um cuidado físico com ele um pouco maior. Então a informação que eu tenho é que o Alisson vai voltar só depois da data FIFA, então não esperem o Alisson aí para os próximos jogos contra o Grêmio, contra o Fortaleza, porque pelo menos pelo que eu apurei, ele vai voltar só depois e é um jogador que, na minha avaliação, eu sempre falei isso, está mais preparado tecnicamente que o Palácios. Eu prefiro o Alisson que o Palácios, é uma comparação tranquila de fazer, porque são jogadores que jogam na mesma posição. Mas enquanto isso, o Bryan Palácios, na ausência do Scarpa, é o jogador a jogar pelo lado direito do campo, e para mim, ele precisa evoluir muito, inclusive tecnicamente, coisas básicas de fundamento para ter condições de ser um jogador no nível que a gente espera de um jogador que vai vestir a camisa do Galo. Aos 25 ali, o Fux faz uma falta bem perto da entrada da área, né, defensiva do Atlético, inclusive toma um amarelo, que inclusive reflete no lance do gol do Alejandro lá no segundo tempo, nós vamos falar sobre isso. E o Lucas Esteves, bom batedor de falta do Vitória, pelo menos a julgar por esse lance, bate muito bem, a bola pega no travessão, foi um susto ali, mas basicamente foi isso assim que o Vitória assustou no primeiro tempo. O Atlético logo depois retoma o protagonismo do jogo, dos 30 aos 35 ali, tem duas chegadas boas, né, que o Vargas toma decisões ruins na área, uma bola que é cruzada pelo Rubens, que o Daverson, né, não consegue o domínio, e a bola passa, o Vargas também não consegue a finalização, e uma outra bola logo depois que o Atlético tem uma boa condição para chegar com perigo ao ataque, o Vargas erra o passe para o Palácios, que sairia em boa condição, a bola é interceptada. Então o Atlético naquele momento estava muito solto no jogo, faltava, ao meu ver, um pouquinho mais de concentração para fazer 2, 3, matar o jogo, né? Enfim, 2 não matou, né? Porque a gente acabou fazendo, mas o Atlético tinha volume, criava, mas faltava aquela eficiência maior no último terço para fazer o gol, né? Dos 38 para frente ali, teve o lance do Palácios que eu falei com o pé direito, que ele finalizou muito mal, teve um lance do Lian com uma segunda bola, que ele pega um rebote, uma sobra na entrada da área e isola, teve uma bola cruzada pelo Rubens, que o Daverson, se consegue dominar um pouquinho melhor, ia ter ótima condição de finalização, acabou desarmado, e depois sai o gol do Vargas, num lance construído pela direita, do nosso ataque. O Palácios faz o cruzamento, o Vargas se estica todo, busca a bola lá embaixo de cabeça, desvia de cabeça, a bola ainda toca no defensor do Vitória e vai morrer no cantinho. O Atlético ali fazia 2-0, levava uma vantagem muito tranquila para o intervalo. Sendo bem sincero, assim, no intervalo eu estava tranquilo? Tava, porque achava que o Vitória não conseguiria levar perigo ao Atlético suficiente para tirar uma vantagem de 2-0. O Atlético jogava com um time misto, mas dominava o jogo, fez 2-0 com merecimento, teve só um lance de perigo real, que foi o lance da falta que eles bateram no travessão, e o jogo parecia dominado. Agora, esse relaxamento exagerado do Atlético no primeiro tempo me incomodou. Já foi uma situação que me incomodou, e realmente não dá para você encarar um jogo de Campeonato Brasileiro com toda essa tranquilidade, né? Com todo esse relaxamento, achando que você vai ganhar o jogo sem nenhuma dificuldade, achando que está tudo super tranquilo, dando toque para um lado, olhando para o outro, como o Daverson fez em alguns lances, salvo engano foram 2, inclusive. Não é uma postura adequada para nenhum jogo, eu diria, cara. O cara, para dar um toque para um lado, olhando para o outro, primeiro assim, ou ele tem que ser um gênio, como era o Ronaldinho, e aí o Ronaldinho pode fazer em qualquer contexto, simplesmente por ser o Ronaldinho, ou tem que ser um momento que você tá, beleza, cara, você já foi campeão, aí tá num jogo de festa, sabe? Ou então, assim, tá dando show, engolindo o adversário 3, 4 gols de distância, aí você vai tirar uma onda, eu até consigo entender. Mas no jogo de Campeonato Brasileiro, que tá em aberto ainda o resultado, nesse momento, salvo engano, tava 1-0 ainda o jogo, não é algo que você deveria fazer, ao meu ver, né? Não tem nenhum Ronaldinho Gaúcho nesse elenco, nenhum Neymar, né? Quem mais chega perto de ser um jogador de nível A mundial é o Hulk, que não estava no jogo, então não é uma coisa que eu vejo com bons olhos, me passa uma sensação de displicência, não vejo nenhum jogador do Atlético fazendo isso em jogos de Copa, e se vejo no Brasileiro, para mim é muito fácil concluir que os caras estão levando, né, no nível abaixo de concentração, no nível abaixo de relevância, de importância, né, de decisão. Então, infelizmente, isso pode dar munição ao adversário. O Atlético me parecia tranquilo demais e isso acabou refletindo
no segundo tempo no empate do Vitória, né? Tranquilidade demais no futebol é muito ruim. Você não pode estar tranquilo demais. Você tem que jogar solto, confiante, mas não relaxado, porque aí esse relaxamento vira um excesso de confiança, vira uma displicência, que vira uma fragilidade sua, consequentemente uma fortaleza do adversário. No jogo foi o que aconteceu. Relaxamento no futebol não é bom negócio. Quem merece estar relaxado, tranquilo, é você em relação à sua saúde. Olha como é que eu puxo o gancho aqui para falar da Confiax, porque neste mês de outubro a gente está falando de coisa muito séria na Confiax, inclusive de plano de saúde. Se você está precisando fazer ou renovar o seu plano de saúde, a Confiax é um ótimo caminho. Eles vão ter ótimas opções para você, planos acessíveis a partir de R$ 99,00 por mês. Você que é inscrito no canal do Frossar vai ter 20% de desconto no primeiro boleto, e se você tem CNPJ ou MEI, esse desconto pode chegar a 30%, então entre em contato, o QR Code está na sua tela e faça o seu orçamento. Lembrando que é Outubro Rosa, estamos também conscientizando as mulheres da importância dos exames preventivos ao câncer de colo do útero, ao câncer de mama. Então, por favor, você que é mulher que está me assistindo, vá fazer os exames, porque a prevenção é o melhor caminho. E você que é homem, vai lá buzinar no ouvido da mulher que você ama, da sua mãe, da sua esposa, da sua amiga, da sua filha, para fazer o exame, porque é sempre a melhor opção, prevenir muito melhor do que remediar, beleza? Tamo junto, Confiax também é saúde. Valeu pela parceria de sempre. O segundo tempo começa meio lá, meio cá, assim, jogado, disputado. O Vitória tem uma chance pelo alto, né, com o Wagner Leonardo, que depois viria a fazer o gol e não consegue marcar logo no início do segundo tempo. O Atlético coloca uma bola no travessão com o Fausto Vera, numa jogada que ele mesmo começou, né, um contra-ataque servindo o Vargas pela direita. O Vargas leva bastante pelo corredor pelo lado direito, cruza, o Fausto Vera tenta finalizar, a defesa do Vitória consegue o corte, mas a bola sobra ali, ele finaliza, a bola pega no travessão. Na sequência, o Daverson não consegue a finalização ou a devolver para a área, a bola é isolada. O Brian Palacios tem mais uma chance, trazendo de fora para dentro e finalizando para fora. O Leão, que segurava bem a onda pelo lado direito, acho que depois deu uma cansada. Eu vou falar aqui sobre a questão física daqui a pouco e analisar também o lance da expulsão do Everson, porque para mim o Leão também tem uma dose de responsabilidade ali. Mas o Vitória chega ao gol aos 18 minutos com o Wagner Leonardo. Cara, é justo a gente dizer, e o Everson disse isso na Zona Mista, a Zona Mista está publicada aí no canal para quem quiser ver tudo que os jogadores disseram depois do empate na Arena MRV ontem, que o Atlético melhorou o seu rendimento em bola aérea defensiva. O Atlético tem tomado menos gols, já há algum tempo não tomava gol em lance assim, lance de bola levantada na área, em escanteio, falta lateral, de fato tem melhorado. Ontem voltou a sofrer um gol nesse tipo de jogada. O Mateuzinho, mais uma vez citando o nome dele aqui, muito bom jogador, cobrou muito bem o escanteio. E o Wagner Leonardo subiu e o Otávio é que estava na marcação dele, né? Sempre que isso acontece eu fico incomodado porque o Wagner Leonardo certamente é, se não o melhor cabeceador do Vitória, um dos dois melhores. Quem assistiu Como os Caras Vêm com o meu parceiro Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro, pré-Galo e Vitória, viu que ele citou inclusive Wagner Leonardo, salvo engano até no palpite resultado no momento placar apoio com o Léo, ele falou um gol do Wagner Leonardo de cabeça, então não é nada difícil de prever. Então assim, você tem que ter um encaixe defensivo um pouco melhor quando você tem bons cabeceadores do outro lado, porque quase sempre você vai ter, né? Os zagueiros são bons cabeceadores via de regra, ou um centroavante como tem o Vasco Verratti, por exemplo. E aí eu trago também a questão da concentração. Será que isso não foi treinado? Não tinha uma marcação bem treinadinha ali para esse tipo de jogada de bola parada para o Wagner Leonardo, ou será realmente que foi uma falta de foco? Porque no jogo contra o Vasco não teve falta de foco nenhuma, o Verratti não ganhou uma pelo alto, o Atlético anulou essa bola aérea do Verratti. E contra o Vitória, o principal cabeceador do outro time sobe em cima do volante do nosso time, que não é um jogador alto, que é o Otávio, e consegue a conclusão de cabeça com alguma tranquilidade, não teve dificuldade nenhuma no lance para fazer o gol. Então esse desencaixe defensivo me incomoda. Não era o Otávio o jogador a estar marcando o Wagner Leonardo, cá entre nós, né? Tinha que ser pelo menos um dos zagueiros, e aí é uma responsabilidade dividida entre todo mundo, porque o Atlético volta a tomar um gol de bola parada depois de sim ter melhorado nesse aspecto. Cara, o Atlético toma um gol e fica com um placar de 2-1 favorável aos 18 do segundo tempo, tendo dominado totalmente o adversário no primeiro tempo, aberto 2-0,
e, enfim, perdendo parte dessa vantagem, todo mundo que conhece um pouquinho de Atlético já sabia o que poderia acontecer, né? E o que era bem provável de acontecer, que era o Vitória achar o gol do empate, né? A gente conhece o Atlético, sabe que o Atlético é mestre em complicar jogos que estavam na mão. Não precisava ser do jeito que foi, com esse gol do Alejandro, que dá um nível grande de vergonha, inclusive, tomar um gol desse, né? O Alejandro tá longe de ser o jogador mais habilidoso do mundo, mais rápido do mundo. O Atlético toma um gol em que dois zagueiros conseguem passar da linha da bola na recuperação e não conseguem cortar. A gente vai analisar o lance como um todo, né? Mas só para brincar aqui com a situação, eu não lembro qual comentarista da TV Globo, do Premier, que falou que o Alejandro, nesse lance, pelo amor de Deus, né, gente? Neste lance, lembrou o Ronaldo Fenômeno no auge, no sentido de ganhar um espaço grande de campo, né, na velocidade, pedalar, mudar de direção, cortar o zagueiro e finalizar. É o que o Ronaldo fez por 1 milhão de vezes, porque é esse jogador. Ronaldo, sim, era gênio, craque, rápido, habilidoso, finalizador impecável. O Alejandro, com todo respeito, é um bom atacante, mas não é impecável em nenhum desses fundamentos que eu citei, né? Então, assim, a defesa do Atlético foi tão frouxa na jogada que conseguiu fazer o impossível, que é a gente traçar um paralelo entre Alejandro e Ronaldo Fenômeno nesta jogada, evidentemente. Tamanha moleza do Atlético no lance, porque ele realmente conduziu por um tempão, pedalou, até tropeçou e conseguiu voltar, driblou para lá, conseguiu ajeitar o corpo e finalizar. Então, tamanho absurdo desse lance que a gente consegue traçar esse paralelo aqui. Vamos lá, existe a responsabilidade do Rubens também na jogada, que perde a bola lá na frente? Claro que sim. Claro que sim, o Rubens caiu o nível nos últimos jogos. Eu cheguei a pedir, inclusive, em dado momento da temporada, o Rubens como titular do time, não no lugar do Arana, mas como titular numa segunda linha, porque vinha sendo um jogador com um índice altíssimo de acerto e agora vem numa fase rateando em alguns jogos. Ontem, mais uma vez, foi ele que perdeu a disputa lá na frente, que gerou o contra-ataque. Agora, dito isso, responsabilizado também o Rubens, porque ele tem parte de responsabilidade, nunca gosto da palavra culpa, mas tem parte da responsabilidade do lance, não tem como não falar dos dois zagueiros, o Fuchs e o Alonso, né? Os dois. Por quê? Quando o Alejandro dispara, o Alejandro tá na frente. Se você pega o frame do início da jogada lá no meio campo, o Alejandro tá na frente um pouquinho do Fuchs. Se o Alejandro ganha na velocidade, coloca na frente, é um jogador muito mais rápido, vamos supor que fosse o Mateuzinho ali, colocou na frente, colocou a quinta marcha, foi embora, o Fuchs não conseguiu pegar, ele saiu cara a cara e fez o gol. Aí a gente poderia responsabilizar ainda mais o Rubens, que perdeu a bola lá na frente. Não foi o caso. O Alejandro não é rápido, o Fuchs também não, mas o Fuchs consegue ganhar do Alejandro na velocidade. Você vê que o Fuchs claramente toma uma decisão de: eu vou esquecer a bola e o jogador, eu vou dar a vida na corrida para passar a linha da bola, depois eu viro de frente para ele e tomo uma decisão. Né? E cerco, pelo menos contemporizo ali, espero um tempo até um colega chegar, que era o Alonso. Ele consegue fazer isso, ele consegue passar do Alejandro, o Alejandro chega a tropeçar e o Fuchs toma um drible, salvo engano, a bola passa inclusive debaixo da perna dele, você não passa perto, e não consegue o corte. Então, já tinha amarelo, por isso que eu falei lá no primeiro tempo que o amarelo do Fuchs pode ter interferido nesse lance. Talvez, se ele não tivesse o amarelo, depois que ele ganhou a frente, ele poderia, né, tendo o Alonso perto, ter entrado de uma forma mais firme para, se o cara tentar passar no drible, ele vai ficar e vai ser falta, até porque você vai ter um outro zagueiro aí, tomaria só um amarelo e não seria o vermelho direto. Se ele faz a falta tendo só ele no lance, é vermelho direto, que o jogador ia na direção do gol, né? Mas como ele já tinha um amarelo, não ia mudar nada. Tomar o amarelo ou o vermelho, ele seria expulso. Então vale também uma crítica ao Milito nesse sentido de não ter tirado o Bruno Fuchs. Tinha zagueiro no banco e tinha que ter tirado porque, enfim, é fácil também falar depois que dá o problema, mas o Milito tantas vezes corrigiu o time tirando um defensor amarelado, nesse caso poderia ter feito, porque o amarelo faz o jogador mudar ali a postura dele no lance, muito provavelmente, né? Mas nesse lance eu preferia ter o jogador expulso do que o gol, né? Então eu trocaria. O Atlético ali, se não toma o gol, estaria com 2-1, mesmo com um a menos, se organizando, né, defensivamente, poderia levar o 2-1 até o final do jogo, poderia tomar o gol também, claro, é futebol, mas olhando depois que aconteceu, para mim era mais negócio vermelho do que o gol, mas beleza. Falei do Rubens, falei do Fuchs. E o Alonso, que é o zagueiro mais regular do Atlético na temporada, tá? Desde que voltou, vem jogando muito bem, tá num nível alto de desempenho, mas ele chega, ele também consegue passar da linha da bola. Quando ele chega na reta ali do
do Alejandro ainda está fora da área, ele não tinha amarelo, aliás, terminou o jogo sem cartão, ele poderia ter chegado um pouco mais firme, né? É claro que tem que saber se o cara vai pensar em tudo isso ali naquela fração de segundos. Meu colega já tá amarelado, eu não, eu tô voltando, já é o cara contra o goleiro, então já vou chegar lenhando ele, faço a falta aqui, já era, toma um amarelo e a gente não toma o gol. Eu acho que é o que ele tinha que ter feito. Mas ele chega, também não chega de forma decidida ali ao que fazer, chega mais cercando que qualquer coisa, o Alejandro consegue, mesmo tropeçando no lance, como eu disse, tirar dos dois e fazer o gol, um bonito gol, uma bonita finalização. O Everson é o menor dos culpados no lance. Então, cara, é um lance que dá uma vergonhinha, né? Como eu falei, a gente tomar um gol pro Alejandro, que é cria da base do Galo, inclusive, que a gente vai ouvir depois pessoas comparando esse lance com o auge do Ronaldo, e muito em função da moleza dos nossos zagueiros no lance, pra mim, é uma parada que dá vergonha, assim. Eu falei, nossa, cara, é um replay de um gol que eu não consigo ver muito, assim. Acho que eu vi uma vez o replay, até porque eu faço o estudo aqui para esse cabeça fria, mas não consigo repercutir muito, porque deu uma vergonhinha pesada desse gol sofrido. O Milito começa a mexer, né? Depois do 2-2, é bem verdade que ele já tinha chamado Scarpa e Franco para entrar no jogo quando estava 2-1. Né? No momento que o Galo toma o gol de empate, os dois já estavam conversando ali com a comissão para entrar. Mas essa coisa de demorar para mexer, de mexer sempre do meio para o final do segundo tempo, quando muitas vezes a vaca já foi pro brejo, já não dá mais para fazer nada, ao meu ver, um problema meio crônico do Milito, tá? Vocês sabem que eu sou um grande defensor do Milito, vou continuar sendo, acho que ele já mostrou muita coisa positiva, sou a favor da continuidade do trabalho, independentemente do que acontecer na reta final da temporada. Porém, isso é um ponto que me incomoda nele. Ele demora para mexer, essa coisa de começar o jogo com um time reserva, mesclado, e aí quando começa a dar ruim, lançar os titulares, como agora esses dois caras vão entrar aí e vão resolver, raramente vai dar certo, né? Faltando metade aí de um tempo, e mais uma vez não deu. Então entraram o Alan Franco e o Gustavo Scarpa, depois entraram Saravia e Allan Kardec, o Milito tentou mudanças ali. Aliás, nessa mudança do Saravia e do Kardec entrando, o Fux saiu, e saiu até correndo para não ser vaiado ali, né? Porque ele claramente foi um dos protagonistas ali do lance do gol do Alejandro, então saiu rapidinho ali, teve um princípio de vaia, mas rapidinho os outros jogadores entraram e a vaia não seguiu, né? Mas assim, cara, virou uma bagunça o jogo, o Atlético desorganizado, né, para tentar ali um 3-2, já não tinha mais esquema, era bola no Scarpa para ver se ele fazia alguma coisa, chuveirinho na área para ver se resolvia alguma coisa, até que tem o lance da expulsão do Everson. Né, o Atlético desorganizado, o Vitória encaixa uma bola longa pro Mateuzinho. Por que eu citei que o Lianco, para mim, tem uma parcela de responsabilidade no gol? Quando a bola vai na direção do Mateuzinho, o Lianco está na frente do Mateuzinho, se comparado à distância da bola, né? A distância da bola para o Lianco é menor do que a distância da bola para o Mateuzinho. E eu acho que tem uma questão física aí, tá? Que é o que eu já avisei que eu ia falar. Cara, o Lianco, ele tem a opção de correr até a bola, focar na bola e chegar primeiro e tirar de cabeça para lateral, que era o certo a se fazer. Só que me parece que ele próprio faz a avaliação que, tipo assim, cara, eu não vou chegar na bola antes desse cara, porque o Mateuzinho é muito mais rápido que ele. Ele estava muito mais inteiro fisicamente. E aí tem a questão da sequência, etc, jogo atrás de jogo, blá, blá. O Lianco esquece a bola para tentar no corpo travar o Mateuzinho, ou dar um ombro no ombro ali no Mateuzinho, ou fazer até uma falta. Só que esse descompasso gera impacto na ação do Everson, porque o Lianco fica na dúvida se vai na bola ou se vai no Mateuzinho. Só que em dado momento parece muito que o Lianco vai chegar na bola, ou vai conseguir evitar o problema. Então o Everson, que já tinha saído do gol, já estava lá fora, que estava indo na direção da bola, como uma última salvação, ele acha que o Lianco vai chegar e dá uma rateada, ele segura. Só que ele vê que o Lianco vai perder para o Mateuzinho e ele vai de novo. Essa segurada, essa rateada do Everson, vocês podem ver o lance de novo, vocês vão ver o que eu estou falando, é o que faz ele chegar atrasado na bola. Né? Se o Lianco já estivesse perdendo a corrida do Mateuzinho desde o início, o Everson, considerando o momento que ele saiu do gol e a bola, sem parar, ele ia chegar antes na bola, com certeza ia conseguir dar um bicudo para frente e acabou o problema. Só que essa rateada que ele dá faz ele chegar junto do Mateuzinho, o Mateuzinho muito rápido consegue tocar a bola antes do Everson, a bola bate no braço, claramente, o árbitro não vê na hora, depois o VAR chama, o árbitro avalia que é um lance para expulsão,
manda o Everson pro chuveiro, o Matheus Mendes entra no lugar do Daverson para terminar o jogo. Então, essa questão física do Atlético, nesse momento da temporada, é um problema, né, cara? O Atlético vem sofrendo com isso nos segundos tempos dos jogos, é bem normal que isso aconteça em função da sequência de jogos. O Galo é o único time ainda vivo nas três, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, então é muito jogo. Mas, mais uma vez, isso foi um problema. Não tinha como o Milito trocar, todo mundo estava cansado. Ele fala isso na coletiva, inclusive. Tem jogadores cansados, tem jogador amarelado, mas não tem, ele tem 5 substituições só. E cá entre nós tem um banco bem mais ou menos, né, nesse momento. Em função das lesões, é bem verdade, mas em função também de um desequilíbrio de elenco. Tem um banco bem mais ou menos, então ele vai escolher as guerras ali, escolher as batalhas. Isso aqui eu vou corrigir, isso aqui eu vou assumir o risco. E os riscos que foram assumidos refletiram no resultado, faz parte. Everson, portanto, está fora do jogo contra o Grêmio, né, na quarta-feira também na Arena, e o Atlético terminou o jogo com o Matheus Mendes, dando sorte, inclusive, de não ter tomado mais um gol, tá? No finalzinho, os 52, teve um lance que o Mateuzinho, de novo, sempre ele, recebe uma bola já na entrada da área, ou dentro da área, cara a cara, que se ele finaliza bem, esquece. É gol do Vitória com tranquilidade. Ele finalizou muito mal, demos sorte, a bola foi na mão do Mendes. O Atlético também teve uma chance de bola parada, um pouco antes, né, uma bola cruzada na área de escanteio, que ficou viva na área, alguém finaliza fraco, né? Mas o Atlético, aliás, chegou a tomar um gol do 3-2, né? O Cáceres, salvo engano, que marcou, mas foi bem anulado, o jogador do Vitória estava impedido, mas quase tomou um 3-2 valendo no final, então poderia ser pior. O empate foi ruim, claro, um resultado péssimo, mas poderia o Atlético ter saído da Arena com mais uma derrota para o Vitória. Aos 44, ali mais ou menos, antes do juiz dar o acréscimo de 9 minutos, uma parte da torcida cantou "Eu Acredito", que é uma prova de que a galera que estava no estádio ontem é um público realmente que não vai, geralmente, que não está acostumado a ir, né? Para o torcedor que tem mais vivência de arquibancada, isso é bizarro, né? Você está empatando um jogo com o Vitória, um jogo que você estava ganhando de 2-0 de uma forma pífia, você toma um 2-2 e cantar "Eu Acredito". Torcedor mais tarimbado em estádio, tava só puto nessa hora mesmo, né? Revoltado como o Atlético cedeu esse empate. Mas é isso, a pessoa que tá ali tendo a experiência e viu, né, várias vezes a história do "Eu Acredito", para virar jogos decisivos. "Eu Acredito" é para jogo de mata-mata, né, que o time tá guerreando, peleando ali por uma virada histórica e conseguiu ir atrás de alguma coisa, tá faltando um pouco, falta um gol, aí faz sentido. Um empate por 2-2 em casa com Vitória, que você estava ganhando de 2-0, não faz sentido cantar "Eu Acredito", com todo respeito, tá? Isso não é uma crítica a quem cantou, não, mas é só uma avaliação minha e que prova, ao meu ver, que era realmente um público diferente e tá tudo bem, né? Obviamente, quem sou eu para falar como que as pessoas devem torcer ou não torcer? Tô só fazendo um diagnóstico aqui, a pessoa pagou o ingresso, ela canta o que ela quiser e tá tudo certo. Não tem direito de falar o que o torcedor deve ou não fazer. Mas assim, eu não tava só tô dizendo que eu não tava na onda do "Eu Acredito" aos 44 do segundo tempo. Tava só puto mesmo, como que o Atlético tomou um empate no jogo desse, né? Mas enfim, não aconteceu nada, né? Por sorte nem para eles e por incompetência nossa também não pra gente, e o jogo terminou 2-2, resultado muito frustrante, mais um no Campeonato Brasileiro. O Brasileiro do Atlético é muito ruim, a distância para o G6, que pode virar G7, pode virar G8, é preocupante. Nesse momento, o mais provável é o Atlético não terminar o Brasileiro na zona de classificação para a Libertadores, o que necessariamente aumenta a pressão para o Atlético ganhar uma das Copas. Eu, inclusive, fiz uma pergunta sobre isso ao Milito. Ontem deu tempo, a zona mista foi muito rapidinho, então deu tempo de falar com o Milito depois da zona mista. Ele falou que ele está muito incomodado, que nesse momento não existe Copa, que tem que focar no Brasileiro, que para ele agora é só o Brasileiro, mas acho que é muito fato, ele próprio internamente deve concordar que o Atlético não está encarando o Brasileiro com a mesma seriedade que tem encarado as Copas, e isso reflete na posição do Atlético na tabela. É isso, tem mais 2 jogos de Brasileiro antes da volta contra o Vasco. O Atlético precisa dar um jeito de retomar desempenho. Se fosse para eu palpitar, eu acho que o Atlético vai com um time bem mais titular, se não titularzão mesmo. Titularzão não dá porque tem jogadores fora por lesão, né? Mas bem mais titular contra o Grêmio, agora na quarta-feira, e contra o Fortaleza segura todo mundo. Seria o meu palpite. Contra o Fortaleza é fora, dias antes do jogo da volta contra o Vasco, aí tem que segurar. Mas eu acho que contra o Grêmio vai todo mundo que tem condições físicas de ir. O Atlético vai tentar mais uma vez a vitória, porque precisa dessa recuperação no Campeonato Brasileiro, que é sem dúvida muito ruim. Beleza? É isso, o jogo está analisado, resultado frustrante mais uma vez, agora pensar no Grêmio, depois no Fortaleza, depois, enfim,
no Vasco pela Copa do Brasil. Sigo acreditando que o Atlético é candidato sim aos títulos das Copas, mas o Brasileiro do Galo sem dúvida é muito frustrante, passa muito por essa questão de como encarar a competição. Houve displicência, houve excesso de confiança, houve até uma falta de respeito à competição, ao meu ver, falta de respeito no sentido de não dar o peso que ela merecia ter, ou que o jogo merecia ter, e dessa forma amargamos mais um resultado muito ruim na temporada. Espero que vocês tenham gostado da análise, deixa o like caso tenha gostado desse conteúdo, mande para os amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo.